Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, espero que todo mundo esteja bem. Eu estou ótimo, graças a Deus, reta final de estudos, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, hoje é o que você pode fazer de diferente nesses últimos 30, 40, 45 dias para sua prova. Acredite, esses dias eles são vitais, eu já falei isso no vídeo passado. Nesse momento, muitos candidatos irão se diferenciar. Nesse momento, vai ganhar aquelas 5 questões a mais, talvez até aquelas 10 questões a mais que você não tira no simulado. Você que está tirando 75, talvez nesses 30 dias, 35 dias, é o momento que você vai polir e vai conseguir acertar as 80, 85 questões numa prova. Então vamos lá, vou tentar passar o cerne, não vou dizer exatamente o que eu tô fazendo, tá? Porque isso é individual, mas certamente a ideia por trás disso, ela é coletiva, ela é comum. Eu acredito que é esse o caminho a ser triado, acredito que é o caminho que tá fazendo ter êxito nessa jornada, e eu quero ajudar vocês, quero compartilhar isso com vocês, então já adianto, se inscreve no canal, compartilha, deixa aí nos comentários sua dúvida, cara, pode falar comigo no Instagram, @ovictorbezerra, vou deixar aí no primeiro link, pode mandar mensagem, tá num período meio conturbado, eu tô aqui estudando muito, graças a Deus, mas pode mandar uma mensagem lá, vou te dar uma moral, a gente vai ajudar, vou tentar falar pra ti o que eu acho, você toma, você leva pra casa o que você acha importante, o que você acha que realmente não importa, você deixa pra lá, e é isso aí. Então, começando, cara, esse é o momento que você tem que focar em questões, tá? Não é mais momento de ficar vendo vídeo aula, não é momento de ficar vendo resumo, não, agora é momento de praticar. Eu sei que você já vinha praticando ao longo dos anos, do ano, eu espero que você tenha feito isso, feito questões, feito revisões, e nesse momento é hora de questões, tá? Primeiro ponto, é hora de ver assunto novo? Na minha opinião, não. A não ser que seja um assunto muito importante, que caia todo ano na sua prova e você ainda não viu. E eu acho que isso é muito improvável. Certamente você já viu os assuntos mais prevalentes da sua prova. Então, tem um assunto diferente para estudar, sei lá, nefrologia pediátrica. Cara, se tu ainda não viu isso até agora, não vale a pena, não vale a pena ir atrás disso. Esquece isso, foca no que vai cair, foca o que cai todo ano. Sangramento uterino normal, diverticulite, apendicite, essas coisas, imunizações, calendário vacinal, é isso que cai. Então foque agora no que vai cair de fato. Você tem que acertar as questões minimamente fáceis, não vou dizer fáceis, mas as questões previsíveis, os assuntos que vão cair todos os anos. Então, qual é o meu primeiro ponto? Não fique assistindo assunto novo, não perca seu tempo com isso e tenha a exposição ao maior número possível de assuntos. Agora é uma briga contra o esquecimento. Você viu muitos assuntos ao longo do ano que naquele momento fazia sentido, você estava entendendo a matéria, mas você pode estar esquecendo. A gente esquece, é normal. Sabe quando a gente vai fazer um assunto que por algum momento a gente já dominou e quando agora vai fazer, caramba, eu já lembrei esse fluxograma, eu já lembrei esse tratamento e não vem na cabeça? É sobre esse esquecimento que você tem que batalhar agora. E como é que você vai fazendo isso? Você vai se expor às questões. E como é que eu recomendo a fazer isso verdadeiramente? Primeiro, faça o máximo número de provas que você consegue. Eu espero muito que nesse período você já esteja fazendo pelo menos uma prova por semana. Pelo menos uma. Mas, cara, se tu já estava fazendo uma prova por semana ou duas, aumente esse número. Aumente, faça 3, faça 4 provas por semana. Porque em 100 questões você vai ver quase que 80 assuntos diferentes, normalmente dentro de uma prova. E lá você vai ver, pô, esse assunto eu ainda lembro, esse assunto aqui eu já esqueci. E aí sim você vai puxar. Pô, fiz questão aqui sobre o assunto tal, não lembrava direito, até acertei a questão, mas se ele cobrasse outro conceito eu já não ia lembrar. É esse assunto que você tem que revisar. Revise como? Com questões. Pegue esse assunto, pegue ali a parte específica que você está errando, crie uma lista de 10, 15 questões e meta ficha. Mesmo assim, não tá fluindo, não tá bacana, aí sim você vai atrás de alguma anotação sua, algum resumo do seu cursinho, mas é questão, é questão. Outra recomendação, eu não tem viés. Eu realmente acredito nessa fórmula, eu já usei, eu tô usando esse ano e eu acredito muito que isso é um grande diferencial. Os sprints do Estratégia Med. Não é porque eu tenho um cupom, os caras nem me conhecem. Eu só fiz um cadastro e eles me deram um cupom, mas os caras nem me conhecem, eu não sou patrocinado. Eu recomendo muito que você faça esse sprint. Muito mesmo. Se você abrir o sprint da USP São Paulo, tem mais de 1000 questões. 1000 questões, não vou dizer de 1000 assuntos diferentes, mas pô, de todos os assuntos que você imaginar, vai estar no nível de dificuldade um pouco mais elevado e isso é fundamental. É fundamental, não é hora de ficar acertando questãozinha fácil, óbvia. É hora de bater cabeça, fechar aquelas últimas sinapses, aqueles últimos conceitos que você ainda não tinha para você chegar na prova quente, chegar na prova forte. Cara, então eu recomendo muito que você faça esse sprint, tá?
Tem as promoções lá, não vou saber de preço. Eu sei que quando tu compra 2, tu tem direito a 3. Eu acho que vale muito a pena. Cara, o que é 1.000, 2.000 reais pra você em relação à sua aprovação? Certamente, se alguém falasse pra mim, se você desse 2.000 reais, você seria aprovado? Você certamente daria esse valor. E eu tenho certeza, se você fizer os sprints, ou se realmente você não tem condições, fizer o máximo de número de provas esse ano, nessa reta final, você vai conseguir ganhar questões que você não acertaria se não tivesse feito isso. Eu tenho certeza, porque você vai ver assuntos que você não lembra e pensava que lembrava, e vai ficar desesperado na hora da prova. Então, se você tiver esse contato antes da sua prova, você vai aumentar muito a sua chance. Então, fica aí minha dica. Se você não conseguir comprar aquele que vem mais de um sprint, eu verdadeiramente recomendo que você compre o sprint da USP São Paulo. Porque é lá que estão as questões mais difíceis, é lá que tem maior número de questões, então você vai ser exposto a muita questão. Ah, eu não vou fazer o USP São Paulo. Cara, vale a pena. Inclusive, por exemplo, eu acho que vale muito a pena todo mundo fazer as provas da USP, fazer treinando, que eu digo, fazer a prova do Einstein, porque são provas que vai te fazer raciocinar, prova que vai fazer você aprender o raciocínio dentro de questões. Então, minha prova é muito decoreba, tudo bem, isso vai te ajudar, isso vai te ajudar. Então eu recomendo muito, muito, muito. Eu tô com uma colinha aqui do lado, deixa eu dar uma olhada aqui no que eu tô esquecendo. Seguindo nisso, já acho que já ficou óbvio. Cara, você tem que aumentar seu número de questões por dia. É o gás final, é o gás final. Acredite, esse momento pode ser diferencial. Esse momento pode garantir que você não tenha que estudar mais um ano para residência. Pode ser que sua aprovação saia nesse ano, dependendo do que você fizer na reta final. Você tá acertando 70 questões de simulado, tá achando que esse ano já não dá mais? Cara, acredite, essa reta final pode ser o diferencial para você acertar 5 a 10 questões a mais. Eu tenho plena certeza disso. E quando terminar o final do ano, você vai ver, nossa, eu evoluí muito nesse final de ano. Porque nesse momento é onde todo mundo cresce. É nesse momento onde quem tá estudando vai crescer e quem não tá estudando vai cair no esquecimento e vai se arrebentar nas provas. Então, cara, faça valer a pena. Não poupe energias, velho. Gaste sua energia. Chegue no dia da sua prova, termine a sua prova com a plena convicção. Eu dei meu máximo. Eu dei meu máximo. Depois você vai descansar, cara. Depois de dezembro, as provas terminam ali 15 de dezembro normalmente. Eu sei que tem algumas depois. Depois disso, você vai chegar. Você vai ter um break, cara. Você vai ter um break. Você não vai continuar estudando. Então, faça valer. Depois você descansa. Faça valer. Esses dias são preciosos. Então, aumente seu número de questões. Se você fazia 100, faça no mínimo 150 por dia. Se você fazia 150, 200 por dia. Acredite em mim, dá. Eu vou dar eu como exemplo, mas não tô dizendo que é número mágico. Normalmente eu já fazia de 150 a alguns dias 200 questões por dia. Nesse período final, eu tô fazendo de 250 a 300 questões por dia. Acredite, dá certo, dá pra fazer. Mas não é só fazer por fazer. Não adianta fazer 300 questões e você não corrigir o que deve corrigir, não dar atenção onde você deve dar. Se você acha que fazer um número elevado não vai fazer você fazer questões com segurança, com excelência, entendendo o conceito das questões, também não pule um degrau que você não está preparado. Vá onde você sinta que está aprendendo. Não adianta passar o dia inteiro fazendo questão, chegar no final do dia, não entender o porquê, não entender, não ver a diferença do início do dia para o final. Não vale a pena. Outra coisa, estude com um caderno, com seu iPad, com uma folha do seu lado. Isso faz diferença também. Você precisa ter as anotações, principalmente pensando nos 2 últimos dias antes da sua prova. Principalmente o sábado, se a prova é no domingo, você não vai fazer muitas questões. Nesse dia você vai revisar. E como é que você vai revisar? Tem milhares de assuntos. Cara, se você pegar esses 30 dias e fizer muitas questões e vai aprender muitas coisas, vai errar muitas coisas, você vai anotando. Você vai anotando conceitos que você não sabia, conceitos que você esqueceu, vai anotando. Vai anotando, não precisa estar bonitinho, nada disso. Pode ser uma sequência mesmo, várias folhas, uma seguida da outra. Porque no sábado você vai ler tudo isso. Eu sei que muita gente tem caderno de erros, eu tenho um caderno de erros que você vai criando ao longo do ano. Mas acredite, algumas dúvidas que você tinha lá em janeiro, lá em fevereiro, às vezes não é mais dúvida, hoje em dia você já sabe. Então não adianta ler aquele caderno de erros imenso, 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 que nem dá tempo às vezes, de tão grande que é. Então, pegue as anotações nessa folha que eu estou pedindo para você fazer. E além disso, fez a prova, risca essa prova. Errou uma questão, anote lá em cima dela porque você errou. Nesses últimos dias você vai chegar lá e vai ver seus erros frescos, seus erros recentes. E aí sim, é ali onde está ali onde está a pedra angular. Ô, Siri.
Voltando, é ali que vai estar o preciosismo, é ali que você vai saber, pô, é esse assunto que eu tô esquecendo, é esse assunto que não tava certo, e aí você vai ver, e se cair na sua prova, você vai acertar. Cara, vai por mim, você tem que lutar contra o esquecimento. Esse momento é lutar contra o esquecimento e se expor ao máximo de assuntos possíveis. Por último, conheça a sua prova. Conheça a sua prova. Livro Arte da Guerra, ele vai ensinar, você tem que conhecer seu inimigo. Vamos fingir que o inimigo é sua prova. Cara, chegue sabendo. A banca pode mudar o padrão? Pode, mas a gente não tem como lutar contra isso. Mas se ela não mudar o padrão, você é o cara mais preparado daquela sala. Você sabe que aquela banca todos os anos cobre esse assunto de tal jeito. Você tem que chegar sabendo, cara. A prova, o que você tem controle é o seu estudo e o que já aconteceu. Não, é obrigação sua chegar sabendo o que já caiu nessa prova, cara. De trás pra frente. De trás pra frente. Você tem que saber todas as questões que já saíram nessa prova. Pelo menos dos últimos 5 anos. Faça esse dever de casa. Pegue as provas e fique olhando. Caramba. GO. Pega lá só GO. Pega os 5, 6 anos de GO. E vai anotando. Quantas questões já caiu desse assunto? Quantos desses? Como é que cobrou? Assim você vai chegar com a prova mapeada. Isso vai te dar questões. E entenda o que a banca cobra. Foi aquilo que eu falei na MED. É uma banca que cobra muito com dúvidas expectantes, com dúvidas menos invasivas ou não? É uma banca que é muito decoreba? Cara, acontece. Inclusive, tá aí. Próximo vídeo eu vou fazer sobre memorização. Eu tenho muita série de memorização. Acho que vai ser um assunto muito, muito interessante para trazer aqui pro canal. Como eu uso técnicas de memorização. Bom, o vídeo já tá ficando longo demais. Eu espero que o recado geral tenha ficado aí, tenha chegado até vocês tenham entendido. Pode falar comigo, me manda mensagem. Vamos juntos decifrar esse final do ano. Vamos juntos ser aprovados. É isso, um abraço a todos e até o mais.